como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos fazer a nossa segunda e última parte, então quando você terminar de fazer a atividade de hoje é só entregar via WhatsApp com seu nome, onde nós vamos colocar elementos vivos no nosso quadro Favela. Se vocês observarem bem, a releitura do quadro Favela tem essa ideia de conseguir reconstruir esse cenário, né? Com muitas casinhas, cores muito chamativas e assim por diante. Um dos problemas que a gente enfrenta e que eu falei no outro vídeo é que alguns stickers não abrem a gama de cores, né? Ou a caixa de cor. Então você pode ter um sticker que é rosa, que você queria que fosse azul, e às vezes ele não deixa fazer essa mudança. Mas tudo bem, o importante é tentar explorar o máximo possível as possibilidades que esses stickers dão. Então se você achar um sticker, eu falo isso aqui, falei no vídeo anterior, se você achar algum sticker que troca de cor, tudo bem. Se você achar um sticker que não troca de cor, tudo bem também. O importante é que a gente tente ter uma variedade de stickers aí para poder funcionar. Hoje a gente vai fazer os elementos vivos, então tudo que é verde, tudo que é árvore vai ser animado. Então as árvores são animadas. E aí, para finalizar esse quadro, eu vou colocar outros elementos vivos, como pessoas e alguns animaizinhos, só para dar mais características, né? Dar mais detalhes e deixar essa obra cada vez mais rica. Vamos lá? Olá, turma! Bem-vindos a mais uma gravação de tela. E hoje nós vamos finalmente, né, fazer a animação da nossa releitura do quadro Favela, ok? Então hoje nós vamos fazer todo o processo que se refere a animar, ok? Essa nossa obra de arte. Então eu vou pegar aqui nos meus designs, lembrando que ele tá com formato de stories, ok? Ele tá totalmente com formato de stories, então prestem atenção nesse formato, que ele é um formato de retângulo em pé bonitinho. O que ficou faltando? Faltou colocar os elementos de animação, e como eu falei pra você, nós vamos usar os elementos de animação de árvores, ou seja, nós vamos procurar arvorezinhas, arboredos, arbustos, elementos verdes, para encaixar aqui nessa parte do morro, que é a parte de cima, e tentar achar, né, elementos que são interessantes aí e animados. Então a gente vai dar vida ao espaço verde e depois, dando tempo, a gente pode tentar achar, sabe o quê? Achar pessoas também para colocar aqui. Então vamos dar uma olhada, vamos com calma, ver todas as possibilidades, porque a animação de árvore é uma das que a gente mais usou. E sempre que atualiza tem árvores novas, aí as árvores que a gente já usou alguma vez já sumiram. Lembrando, né, quanto mais no topo da montanha, menor. Quanto mais próximas aqui das casas, maior. Usa sempre as ferramentas, né, para jogar essas árvores para trás. Aqui, tá vendo, ó? Pra gente tentar fazer elas se encaixarem da melhor forma possível na nossa animação, sem parecer que ela é uma baita intromissão aqui. A gente quer que o pessoal assista essa animação e veja que tem muitos elementos que eles podem prestar atenção, que são interessantes e que vão ser legais de ficar olhando. Então vamos dar bastante vida aqui esse espaço verde. Ok. Então, ó, esses detalhezinhos
Eles vão ser essenciais pra gente. A gente vai mesclar árvores que não se mexem com elementos que se mexem. Árvores de diversas texturas, de diversas cores, de diversos tipos. Ok? Uma vez que você colocou a árvore, ela já se move, você não precisa se preocupar em procurar uma outra de animação. Por quê? Porque aí é só duplicar, né? No caso, a gente só duplica essas arvorezinhas aqui que já se movem. Infelizmente, alguns stickers de animação não permitem que a gente mude a cor. Então, aqui a gente pode trabalhar da seguinte maneira: tentar aplicar o máximo de texturas diferentes, tá vendo como eu tô fazendo? Para poder ajudar as árvores que são animadas. Então, o truque vai ser pegar essas árvores que não são, tentar deixar elas o mais diferentes possíveis, para que elas fiquem chamativas o suficiente e se destaquem, fazendo com que as árvores que são realmente animadas também ganhem espaço ao nosso olhar. Tá vendo? De uma forma aqui um pouquinho diferente. Então, eu posso colocar aqui as árvores que não são animadas. Aí agora vai ser o que eu comentei sobre ficar duplicando, né? Porque quando a gente duplica, o que acontece? Ele vai repetir aquele sticker. Aí agora vai ser basicamente um trabalho de onde eu quero mais stickers desse, né? Onde eu quero que esse elemento apareça mais. Então, o que eu vou fazer? Andressa, eu vou pegar e já vou duplicar os que eu quero. Então, por exemplo, eu gostei desse aqui, aí já vou encaixando vários, ó. Então, por exemplo, duplico, coloco um aqui, duplico, coloco outro pra cá. Esse pinheirinho, vou duplicar, colocar um pra cá, duplicar, colocar um pra baixo, duplico, coloco um pra cá assim, entre os morros. Eu gostei dessa árvorezinha aqui redondinha também, parece um brócolinhos. Ó. Então, agora é mais nesse sentido, sabe? De fazer ganhar vida, de fazer ficar interessante para todos os elementos, né? Essa árvore maior, ela parece muito... Ou ela é um bonsai, e aí na verdade ela seria uma árvore bem pequenininha, ou ela é como se fosse aquelas sequoias. São árvores bem grandes. Então, aqui, ó, vai ser nesse sentido de colocar mais árvores, tá vendo? Aí a gente pode passar pra trás, ó. Consegui colocar ela até atrás aqui do morro. Esse pé dela. Porque aí ela fica assim, tá vendo? Entre árvores. Bem, vamos voltar aqui, né? Porque essas recomendações mágicas renderam boas árvores. Mas com certeza devem ter outras. Então, vamos ver aqui com calma. Lembrando sempre que os prós são todos pagos, né? A gente tem que ter essa consciência aí. Ó, mais árvores. E aí você vai colocando pra trás, pra elas ficarem atrás das casas, tá vendo? Atrás dos stickers de casa. E é assim que você vai dando mais detalhes. E aí o que vai acontecer? Após preencher tantos espaços com árvores, o que eu vou pedir para vocês é que vocês separem algumas árvores que vocês julgaram interessantes para colocar no cenário, né, propriamente dito, neste cenário propriamente dito. Então, por exemplo, gostei dessa árvore. Então,
venho aqui nela e duplico. Aí eu vou pôr ela aqui assim, tá vendo? Ó, entre as casas. Ah, eu gostei dessa, que eu falei que é meio bonsaizinha. Aí vem e adiciona aqui, ó. Aí você vai falar, ah, mas tá no meio da casa. Você vai vir pra trás e vai fazer com que ela fique entre as casas. É esse o seu papel, fazer com que esses stickers, elementos se encaixem, fiquem interessantes entre as casas. Tá vendo? Então não é um bicho de 7 cabeças, é só usar aqui a criatividade. E aí você vai adicionando mais e mais elementos, né? Agora eu vou ver se eu consigo achar pessoas, porque no quadro vocês conseguem perceber a presença de alguns elementos pessoas, né? Ou em silhuetas dentro das janelas, ou pessoas nas escadas, né? Ou seja, pessoas propriamente ditas aí andando pela comunidade, andando pela favela. E aí a gente pode pegar aqui e aproveitar, ó, e fazer como se fossem pessoas realmente andando pela comunidade. Então a gente pode pôr eles aqui. Vamos ver. Tem um pessoalzinho comemorando, ó, aqui, ó, um grupinho de pessoas. Esses estão bem pequenininhos, a gente pode pôr bem mais afastado aqui assim, ó, ok. E aí a gente vai adicionando mais e mais elementos vivos, né? Que são as pessoas andando aí pela comunidade. Como eu falei, vocês também podem pôr silhuetas dentro das janelas, né? Para representar que são pessoas vivendo dentro de suas casas. Vou colocar esse homenzinho aqui assim. Caminhando. E aí a gente vai colocando esses elementos. Pro céu, vamos ver pássaros. A gente sempre coloca pássaros, é bem legal, dá uma vida para essa nossa obra. Então vamos procurar pássaros, né? Seres vivos aqui para acompanhar a nossa saga, ok? Agora, achei esses pássaros bonitinhos. O que a gente pode fazer? A gente pode procurar animais para colocar aqui nesse morro, né? Então vamos ver se tem stickers interessantes de animais que a gente possa usar no morro. Ó, tem esse lobinho. Aí diminui. Diminuiu bastante. Dá pra pôr ele aqui. E aí você vai criando seus easter eggs, né? Que são esses pequenos detalhezinhos que só você sabe que você colocou, mas que são bem interessantes e fazem o seu desenho ganhar uma vida diferente. Então a ideia dessa releitura é que a gente pense aí os nossos espaços, né? Então, por exemplo, todo esse espaço verde com certeza deve ter vida lá. Que tipo de vida deve ter? Com certeza animais brasileiros, né? Quem são esses animais? Como que eles estão vivendo? Que tipo de elementos a mais eu posso colocar aqui que torna esse meu quadro, essa minha tela mais interessante? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom nessa parte aqui onde eu tenho essa situação de floresta. Vou dar mais algumas duplicadas, né? Para poder aumentar a quantidade de árvores. Ó, tem que passar mais um para trás. Aí essa aqui eu posso passar para frente. Essa aqui pro lado. E assim você vai preenchendo arvorezinha por arvorezinha
até ficar aí, né, uma textura agradável, né? Que você fala assim, tá no resultado que eu quero. Eu acho que outra coisa que a gente pode fazer também, que é interessante, é nas casas, talvez colocar algum elemento. Por exemplo, essa corujinha ficou meio grande, mas calma. Ó, eu vou pegar a coruja, diminuir bastante, diminuir mesmo. E vou colocar ela aqui, ó, nessa janelinha, como se ela tivesse visitado alguém. Vamos lá, o que mais que eu posso fazer? Então tem animais. Ó, uma coisa que a gente pode pesquisar também, efeitos. Às vezes pode vir algum brilho, algum som, alguma coisa bem diferente que a gente pode pôr em volta das casas também, né? Então aqui, ó, a gente pode pôr na casinha. Vamos pôr esses glitterzinhos aqui, ó, junto dessas pessoas, para parecer que eles estão brilhando. A gente pode pôr no céu também, olha que ideia bonita. Esse aqui vocês podem usar bastante liberdade, criatividade aí de vocês, para adicionar elementos, para fazer coisas diferentes. Porque, como eu falei, basicamente são várias casas. E aí você vai aplicando o máximo de texturas diferentes para elas. Ó, a gente pode pôr um cometa passando na estrela cadente. Se ele diminuir, vamos lá, ó, diminui. Aí, tá vendo, ó? A gente pode pôr em volta do pássaro, que aí fica parecendo que é uma corrente de ar dele voando aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Então é esse tipo de coisa que a gente coloca no cenário para enriquecer de informação e tornar interessante para as pessoas que estão assistindo essa animação, para que elas vejam, né, coisas diferentes, elementos diferentes, possam estar aí, como que se diz, explorando as possibilidades, porque aí a pessoa vai ficar num grande jogo de procura e acha, né? Quanto mais elementos diferentes você colocar, mais coisas as pessoas vão ter a explorar nessa sua animação e mais tempo elas vão ficar olhando e tentando desvendar o mistério da releitura do quadro Favela, ok? Então, ó, explorem bastante a possibilidade de colocar muitas árvores, muitos elementos vivos. Terminou essa atividade, me envia via WhatsApp com o seu nome.